14.972 casos positivos de coronavírus, 332 mortos e 130 pessoas internadas com a Covid-19, o sistema de saúde de Araçatuba entrou em colapso. As empresas que fornecem para nós aqui, elas para eximir da responsabilidade, já noticiaram inclusive o Ministério Público, dizendo que o medo de chegar ao ponto dela não ter o oxigênio para fornecer para nós. Foi essa cepa viral que foi encontrada aqui num paciente de Araçatuba. A diferença é que, para além dessas mutações que caracterizam a cepa de Manaus, existe mais uma mutação na coroa do vírus. Foi identificada uma mutação em cima dessa cepa viral. Qual é a repercussão dessa nova mutação? Pode ser que não tenha repercussão em termos do que já é a cepa de Manaus, mas nós não sabemos ainda, é tudo muito novo. Nós temos que entrar numa nova etapa do Plano São Paulo. Ela é mais restritiva, eu reconheço. Não é fácil tomar essa decisão, uma decisão impopular, difícil, dura. Nenhum governante gosta de parar atividades econômicas do seu estado. Eu, principalmente. Eu entendo o sofrimento de todos. UTIs lotadas. Hospitais da região de Araçatuba em colapso. O risco de faltar oxigênio já é uma realidade. A pandemia de Covid-19 avança no Brasil como nunca antes havia acontecido. São mais de 2.000 mortos por dia. Enquanto isso, a vacinação acontece a passos lentos. A variante de Manaus é o novo terror dos brasileiros. Mais transmissível e letal, fez com que o governo de São Paulo aumentasse ainda mais as restrições no estado. O tema do dia é o avanço da pandemia no Brasil e na região de Araçatuba. E como será a situação nos próximos dias. Eu sou Francis Parladori. E eu sou o Vitor Moretti. A nossa entrevistada de hoje é a médica geriatra e psiquiatra Roberta França, que está na linha de frente de combate ao coronavírus e faz um desabafo sobre a atual situação. Doutora, muito obrigado primeiramente pela sua participação. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite para falar de um tema tão difícil, tão importante, tão necessário, né? Um ano de Covid e cá estamos nós ainda discutindo velhos temas. Isso é muito importante. Com certeza. E, doutora, eu começo justamente falando disso, né? Quando a gente pensava que a Covid-19 tinha dado pequenos sinais, vamos dizer assim, de diminuição no número de casos, ela volta com mais força e com uma coisa que chama ainda mais a atenção, ou seja, a mudança de perfil dos infectados. Hoje nós temos mais pessoas jovens internadas em estado grave, mais pessoas jovens também morrendo. Isso, na opinião da senhora, já era esperado? Ou essa mudança que nós estamos percebendo desse perfil se deve a essas variantes presentes no país hoje em dia, principalmente a variante de Manaus? A primeira coisa que eu acho que nós precisamos entender é que não sabemos nada sobre Covid-19, né? Na verdade, nós estamos aprendendo com a Covid todos os dias a tratar Covid. Eu acho que se a população efetivamente compreendesse esse ponto, tudo seria um pouco diferente. Porque o problema é que nós nos apegamos a conhecimentos rasos, né, sem nenhuma compreensão, nenhuma comprovação científica, e pegamos isso como criamos verdades paralelas, como se aquilo fosse uma realidade, uma verdade, e deixamos de fazer dever de casa sobre Covid-19, nos faltando numa ideia de um conhecimento que nós não temos. Então, eu, como médica linha de frente, posso dizer para você que desde março de 2020, nós todos os dias nos surpreendemos com a Covid.
Nós tínhamos um perfil, como você disse inicialmente, de pacientes que pareciam que os idosos eram o nosso grupo de maior risco, né, porque agravavam mais, tinham mais risco de morte, os pacientes com comorbidades, como obesidade, diabetes, hipertensão, cardiopatia, os pacientes imunodeprimidos, como os pacientes com câncer, pacientes portadores de HIV, mas ao longo do processo da Covid, ao longo da pandemia, nós fomos percebendo algumas nuances diferentes, algumas mudanças no padrão, né? Falávamos que as crianças tinham, aparentemente, um pouco mais de capacidade de conter o vírus, que a criança não se contaminava com tanta facilidade, né? Que o jovem ele tinha uma certa resistência, vamos dizer assim. E aí, com a pandemia caminhando, começamos a perceber, lá por volta de setembro, que a gente começou a ter um índice de óbito maior na faixa etária de 30 a 45 anos, então já começou a ter uma mudança desse perfil. E agora, com as novas variantes, nós percebemos um índice cada vez maior dos adolescentes, dos adultos jovens e das crianças, né? Tivemos, inclusive, aí no Nordeste, uma ala inteira de neonatologia com crianças recém-nascidas infectadas, então mostrando que o vírus vem se modificando, as variantes são uma realidade e que esse perfil inicial que nós tínhamos daquele idoso, daquelas pessoas com muitas doenças graves, isso não é mais hoje uma realidade. Então, mais uma vez, a Covid nos desafia, nos mostra que nós estamos muito longe de compreender todo o tamanho, a dimensão dessa doença, e por isso não existe nenhuma profilaxia real que não seja vacina. Nós percebemos muitas diferenças entre essa pandemia e aquelas que foram observadas ao longo do curso histórico do planeta. Nesse caso, a pandemia atual ela é repleta de muita desinformação, né? Nós sabemos aí que existe todo o sigilo médico, né? Os médicos e os pacientes, eles acabam ali tendo ali o conhecimento de qual medicação que acaba tomando, de qual vacina acaba tomando, né? Quais são as informações aí que a senhora pode passar sobre os prognósticos, os estudos em relação ao Covid-19 e se existe realmente aí a possibilidade da criação, da vinda, né, de medicamentos e de vacinas que realmente sejam mais eficazes, porque nós sabemos que essas vacinas atuais elas foram feitas rapidamente, né, se comparado com outras vacinas que demoram muito mais tempo, né, talvez pela necessidade do mundo, o mundo passando por essa pandemia, então ocorreu uma agilidade, né, na questão das vacinas, né? O que a senhora tem aí sobre opinião em relação a isso? Eu vou discordar um pouquinho de você. Eu acho que essa pandemia, o grande problema é o excesso de informações e o excesso de fake news. Eu acho que não nos falta informação. Eu acho que é o excesso de informação e a nossa, atualmente, a nossa capacidade de proliferar qualquer tipo de informação a qualquer preço. E isso fez com que nós tivéssemos uma quantidade absurda de informações erradas e desencontradas ao longo da pandemia. Claro que nós temos uma questão política no nosso país que nos desfavoreceu imensamente, né? Quando nós temos uma situação em que a nossa esfera governamental desconsidera a pandemia como algo real, já temos um problema, porque é óbvio que quando a gente tem essas questões atreladas, a gente tem uma dificuldade em fazer com que a população compreenda o que verdadeiramente precisa ser compreendido. É difícil a gente falar de ciência, é difícil a gente falar de medicação, é difícil a gente falar de uma lógica quando em todas as esferas governamentais não houve lógica nenhuma. Então, é difícil fazer a população entrar num ritmo se não houve em nenhum momento uma fala coesa entre todas as esferas, no país inteiro. Então, isso dificultou a fala dos profissionais de saúde, a fala do Ministério da Saúde, né, de conscientizar a população de que o mundo inteiro estava vivendo, inclusive nós. É claro que hoje, um ano depois, nós não temos uma droga para tratar Covid.
nós temos, na verdade, um entendimento de como a doença tende a caminhar. Qual é o processo da doença? Quais são os órgãos que ela mais afeta? Quais são os principais problemas que a Covid traz? Né? Então, a gente hoje entende a doença como um processo que é infeccioso, mas também inflamatório muito intenso, que ela tem um risco de tromboembolismo muito grande. Então, a gente conhecendo o caminhar da Covid quando o paciente agrava, nós temos mais capacidade de escolher medicações que vão atuar nesses processos que a gente agora já sabe que a Covid pode caminhar. Claro que não são todos, nós não estamos falando aqui da grande maioria, graças a Deus. A grande maioria passa pela Covid de uma forma mais branda, né? Às vezes com muita falta de ar, com muito desconforto, com muita tosse, mas o paciente não precisa efetivamente de um CTI, não precisa de uma estrutura, não precisa ser entubado, nada disso. Mas a gente hoje tem esse conhecimento do agravamento, quais são as possibilidades do agravamento e o que a gente pode fazer para minimizar isso da melhor forma possível. Mas não temos uma droga que efetivamente cuide da Covid. É claro que as vacinas tiveram que ter um caminho encurtado diante da gravidade da situação. Nós temos hoje mais de 2,5 milhões de mortes no mundo. Isso é muita gente para um ano, para uma única doença. Não estamos desconsiderando as outras doenças, que é um papinho que roda muito na internet, né? E o resto das doenças não tem mais, que não sei o quê. Não, ninguém está dizendo isso. Nós só estamos dizendo que morreu milhões de pessoas por uma única causa em um ano. Isso é que chama a atenção. Então, é óbvio que as pesquisas tiveram que ser aceleradas. Porém, nós não podemos esquecer que nós já temos uma tecnologia infinitamente mais avançada do que tínhamos há 10, 15 anos atrás. Então, essa tecnologia já existente, já avançada, propiciou com que os estudos pudessem ter um avanço mais rápido. É claro que nós estamos longe de saber exatamente até que ponto essas vacinas vão efetivamente manter a população imunizada e por quanto tempo. Essa resposta a gente vai ter daqui a algum tempo, né? Se nós vamos ter que daqui a 1, 2 anos vacinar as pessoas novamente, se vai ser uma dose única, se vai precisar de dose de reforço. Isso são questionamentos que não há possibilidade de respondermos dessa hora. Mas o fato é que o que nós temos hoje de concreto é que as vacinas até aqui se mostraram, nos lugares que estão já com uma vacinação mais avançada, que o índice de internação de casos graves chegou a cair em alguns lugares 60% a 70%. Então, isso é uma realidade. A quem foi vacinado, a chance de pegar é muito menor e em pegando a doença é muito mais branda do que ela pode se apresentar. Então, essa é a realidade que nós temos hoje. Foi agora, ontem, se não me engano, aprovado um antirretroviral para tratamento da Covid como medicação, mas é uma coisa absolutamente nova, é um antirretroviral que já existe, né? E ele foi aprovado agora como um tratamento da Covid, mas ainda nesses estudos que estão tentando entender o que efetivamente funciona no tratamento, porque são dois caminhos, né? Tem um grupo estudando a vacina, que é para a gente poder evitar que as pessoas adoeçam, e tem um grupo estudando remédios para aqueles que adoeceram, o que a gente pode fazer com essas pessoas que adoeceram, que remédio a gente pode dar para que essas pessoas passem pela doença de uma forma mais branda. Então, são estudos separados, buscando entendimentos e possibilidades para esses dois grupos, os que não adoeceram e os que estão doentes. Mas são ainda caminhos e estudos, que respostas mesmo de garantias, eu acredito que a gente só vai ter com efetividade daqui a uns 2 anos. Que aí sim, passado o tempo de toda a população vacinada, nós vamos começar a ter um feedback dessas pessoas que foram vacinadas e dos que começarem a tomar as medicações que gradativamente vão chegar, o que efetivamente foi resolutivo para a população. A senhora colocou nessa sua fala um ponto sobre a questão política, que é muito presente aqui no Brasil em meio a essa pandemia desde o início.
né? Nós temos aí, e como a senhora disse, nas várias esferas, tanto federal, estadual e municipal, cada esfera tem uma maneira de conduzir a pandemia. Né? A gente sabe como o governo federal vem se posicionando perante a pandemia, principalmente na figura do presidente Jair Bolsonaro. Ele deixa claro que ele é contra o lockdown. Né? Outros governadores, eles já adotam medidas mais restritivas. Aqui, puxando para o estado de São Paulo, que é a nossa região, o governador João Dória anunciou nessa semana, o estado já estava na fase vermelha e ele ainda restringiu ainda mais essa fase vermelha, ou seja, vamos dizer assim, é como se fosse um lockdown, só que com algumas, vamos dizer assim, algumas medidas ainda, como, por exemplo, os supermercados podem funcionar normalmente, enfim. Como que a senhora avalia, né? Nós temos agora uma mudança, o que se percebe é uma mudança de alguns integrantes do governo federal sobre essa questão da vacina, que foi muito discutida. A gente tinha um certo, vamos dizer assim, uma certa dúvida que era colocada, principalmente uma polêmica envolvendo os filhos do presidente contra a vacina. Hoje teve até um post do Eduardo Bolsonaro com uma foto lá do Zé Gotinha, falando que a grande arma é realmente a vacina, só que nós encontramos ainda muita resistência. Eu até me lembro que uma entrevista que eu fiz com a senhora até criticou a questão da reabertura das escolas, por exemplo, né? E aqui o governador fez isso e voltou a fechá-las. Então, eu gostaria que a senhora, qual que é a opinião da senhora sobre isso e o que, de fato, os governantes deveriam fazer como uma medida dura para frear o que está acontecendo, porque até agora, saiu agora na Folha de São Paulo uma notícia de que o médico do Centro de Contingência aqui de São Paulo falou que se continuar assim, segunda-feira não vão existir mais leitos em São Paulo. Não terão. Enfim, qual que é a medida que a senhora acha que deveria ser adotada? Nós fizemos tudo errado desde o começo. Porque, na verdade, é o que você disse, todas as esferas governamentais não se falaram. Então, quando a gente tem um desencontro do Estado para os municípios e para o governo federal, é difícil das pessoas entenderem o que de fato está acontecendo. Então, se a gente tem o presidente que desconsidera a pandemia, como que nós vamos fazer a população entender que nós estamos em pandemia? Então, esse foi o grande problema desde sempre, né? Então, nós não tivemos, em nenhum momento, uma fala coesa de todas as esferas dizendo, olha só, temos uma pandemia, o vírus é assim, 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 precisamos agir dessa forma e vai ser para todo mundo. Precisamos todos agir da mesma forma. E aí, nós não tivemos como fazer o dever de casa adequadamente. Então, hoje, quando a gente fala em lockdown, não vai ser o lockdown, não vai ser prendendo as pessoas em casa que nós vamos resolver, mas precisávamos, desde sempre, ter feito tudo melhor. Então, por exemplo, reabrir as escolas. Para que reabriu lá atrás? Sendo que nós tínhamos ainda os números cada vez maiores, os casos aumentando, os leitos faltando, fechando os hospitais de campanha, que ninguém entendeu por que fechou uma coisa que ainda estava em vigência, né? Gastou-se uma fortuna para criar os hospitais de campanha e no meio do caminho já se fechou os hospitais de campanha. Em função de quê? Então, era óbvio que nós estávamos num caminho completamente errado e sempre contraditório em relação a tudo que os especialistas e os médicos, né, estavam falando a respeito da doença. Então, quando nós falávamos, gente, distanciamento social é importante, o uso de máscara é importante, o que a gente vê na rua? Você vai no supermercado, o supermercado tem lá a marcação do chão, para que as pessoas mantenham 1,5 metro de distância. Você foi em algum supermercado que as pessoas mantêm a porcaria de 1,5 metro de distância? São coisas simples que as pessoas não respeitam. E aí é aquela história, não é prender a pessoa em casa, mas talvez multá-la para ela poder entender que 1,5 metro é 1,5 metro. Então, que se ela não considerar aquilo, ela vai tomar uma multa, porque, infelizmente, as pessoas não querem entender o óbvio. Não há mais argumento que a gente fale com as pessoas para fazer com que as pessoas entendam, porque não é mais falta de informação. Eu acho que, na verdade, as pessoas quererem ter razão. Então, elas querem ter razão. Então, assim, eu não vou usar máscara. Ah, por quê? Porque me incomoda. Tá, e daí?
te incomoda, me incomoda, incomoda todo mundo. Quantas coisas na nossa vida nos incomodam e nós somos obrigados a acolher porque aquilo faz parte do viver em sociedade. Não é assim? Então, assim, a gente não conseguiu, o Brasil inteiro não conseguiu entender o tamanho do problema. E eu acredito que tenha sido em função de nós não termos tido, em nenhum momento, políticas públicas que mostrassem para a nossa população um norte. Olha só, nós estamos vivendo isso. É isso aqui, essa é a nossa realidade. E nós vamos ter que seguir os protocolos assim, assim e assim. Se nós tivéssemos tido uma fala coesa desde o começo, em todas as esferas, todo mundo falando a mesma língua, eu acredito que nós não tivéssemos chegado ao ponto que nós chegamos em março de 2021, com os leitos praticamente saturados no Brasil inteiro, com profissionais completamente exauridos, né? E de verdade, de saco cheio de estar batendo boca com a população nas 24 horas do dia, porque eu sou uma que brigo 24 horas por dia por coisas óbvias. Então, eu acho que, como tudo foi feito muito errado, nós estamos pagando por um erro estrutural, né, político-social desde o começo. Então, agora, cada um está querendo não só puxar a sardinha para o seu lado, mas resolver cada um da sua forma, que também é errado, porque nós estamos falando de um país, nós estamos falando de uma nação, onde todos deveriam ter o mesmo acesso, todos deveriam ter o mesmo direito, mas também todos têm que entender que têm o mesmo dever. E quando não tem essa fala, infelizmente, começa a virar essa loucura que a gente vê que cada um agora quer fazer do seu jeito. E um país continental como o Brasil, como é que vai dar certo cada um fazer do seu jeito, Vitor? A senhora tem a vivência, né, nas áreas da geriatria e psiquiatria. Sim. Mas nós sabemos que essa pandemia realmente ela pegou todos de surpresa, né? Foi algo aí que não teve um pré-anúncio, né? Pegou todo mundo de surpresa. E como que a geriatria e a psiquiatria, essas áreas, como que elas estão lidando com essa realidade atual? E também, especificamente, né, em relação à geriatria, nós sabemos que os idosos, né, não que os jovens não tenham ansiedade, angústia e tal, mas os idosos também têm, né? Tem a saudade da família, né? Tem aí agora que evitar os encontros, né, com a família. Como é que a geriatria e a psiquiatria têm lidado, então, com a pandemia? Doutora, e só para complementar, até desculpa interromper, mas eu acredito que essa é uma questão também, né, que, por exemplo, a gente está vivenciando aí, igual o Brasil, todos os dias, passando aí de 2.000 mortos, né, e fica também aquela questão da saúde mental dos familiares que perdem essas pessoas, né, e eu acho que para a senhora deve ser uma tarefa muito difícil, porque além de estar na linha de frente, né, vamos dizer assim, com aquele paciente que está contaminado, mas também do outro lado tem aquele familiar que infelizmente está sofrendo uma perda e pode adoecer também de outras doenças, vamos dizer assim, principalmente a depressão, né? Na verdade, as coisas, a geriatria e a psiquiatria casaram na minha vida justamente por isso, né? Eu digo que eu sou geriatra há quase 20 anos, né? Eu falo que eu engano bem, mas e quando eu fiz psiquiatria, não foi com o intuito de ser psiquiatra, mas de ser uma geriatra melhor para os meus pacientes, né? Porque justamente a gente sabe que o processo do envelhecimento, ele traz muitas questões, né? A finitude nos leva a muitos questionamentos. Né? Quando eu penso que aos 80 anos, você pensa, eu tenho muito menos tempo do que eu tinha antes. E aí vem, né? Será que eu fiz tudo legal na minha vida? Será que o que eu deixei passar? O que eu não fiz? Qual o legado que eu estou deixando? O que valeu a pena? A gente começa a ter, no final da nossa vida, muitos questionamentos e muitas perdas também. Então, é muito importante que a gente caminhe com o idoso sempre buscando o olhar positivo e resiliente diante da vida. E uma fala que eu tinha muito para todos os meus pacientes era muito sobre essa questão da vida social, da importância de você criar um núcleo de apoio, de você ter pessoas
pessoas do seu entorno, de você não viver a solidão, de você sair, de você estar com pessoas, de você fazer atividade física, de você ter grupos de amigos, de você ter rede de apoio, né? Isso é muito importante. Nós somos seres sociais. O mundo só caminhou, né? A humanidade, ela só chegou até aqui porque vivíamos em grupos. Porque vivemos em grupos. Todos que tentaram caminhar sozinhos, morreram pelo caminho, né? Nós só conseguimos quando os núcleos se uniam e aí iam conseguindo passar pelas intempéries dos tempos, né? O mundo foi caminhando e com as dificuldades todas nós conseguimos chegar até aqui porque vivíamos em bando. Então, é muito importante, nós somos seres sociais. E, de repente, veio uma pandemia, como o Francis disse, sem avisar, e nós tivemos que, no intervalo mínimo de tempo, mudar todo o nosso discurso. O discurso que era vá para a rua, faça amigos, tenha gente, conviva. A gente falou, fique em casa, não sai, não encontra, não abraça, não encontre com as pessoas, fique isolado. Olha como a gente mudou o discurso. E foi muito difícil. Foi muito difícil para as pessoas conseguirem compreender e assimilar isso. Porque, antes de mais nada, como eu disse, o nosso cérebro é um cérebro social. Nós precisamos do outro, nós precisamos das pessoas, nós precisamos do convívio. Então, de repente, essa necessidade de isolamento, ela trouxe também muitos problemas psicológicos, muitos problemas psiquiátricos. Aqueles que já tinham algum problema se exacerbou de uma maneira enorme, e aqueles que nunca tiveram passaram ao longo do ano a ter também. Quantas pessoas que nunca tiveram ansiedade passaram a ter crise de ansiedade? Quantas pessoas que não tinham histórico de depressão passaram a ter um quadro depressivo, né? E como vocês disseram, a COVID, ela é uma doença, e entre todas as suas nuances difíceis e de tudo que a COVID é um ponto de interrogação na nossa vida todos os dias, ela é uma doença muito cruel. Ela é uma doença que gera uma solidão social e uma solidão pessoal, né? Porque os pacientes, eles precisam passar pela doença sozinhos. A família de um lado sofrendo e o paciente do outro lado sofrendo, todos isolados. E isso é muito difícil. E eu posso dar aqui um depoimento pessoal, porque eu perdi há 30 dias a minha mãe com Covid. Então, foi muito difícil para a gente, né? Foi muito difícil. A mamãe ficou 1 mês entubada no CTI e eu era a única que tinha acesso ao CTI por ser médica, mas os meus irmãos não podiam estar com ela, o meu pai não podia estar com ela. E foi uma batalha muito grande. E é aquilo que a gente falou aqui, eu trato Covid há mais de 1 ano. Salvei tantas pessoas. Eu nunca vi uma pessoa com uma lesão pulmonar como a minha mãe fez. Então, nenhum remédio respondia. E é nesse momento que a gente vê o quão pouco a gente sabe sobre isso. Porque tem paciente que responde a tudo e tem paciente que não responde a absolutamente nada. Então, é muito importante que a gente entenda isso e que as pessoas entendam que a nossa guerra diária é justamente porque a gente conhece muito pouco. A gente tem batalhado muito, mas o nosso conhecimento ainda está muito longe de ser o conhecimento que a gente precisa para salvar todo mundo, ou para salvar a grande maioria. Então, daí a importância de nós termos esse entendimento. Então, eu acho que a Covid, ela trouxe esse processo solitário, mas também, por outro lado, seria um grande momento de nós refletirmos como seres humanos, de nós nos melhorarmos como pessoas, de sermos mais solidários, de sermos mais respeitosos, de aprendermos a entender melhor o espaço do outro, de entender que não é bater no peito e falar é meu direito, mas é entender que o direito individual está atrelado ao direito coletivo. Que antes de você ter direitos, você precisa cumprir os seus deveres. E o direito está atrelado ao dever cumprido. E é isso que nós, enquanto sociedade, estamos com dificuldade de entender. E é uma pena, porque nós estamos pagando um preço muito alto por não compreendermos que viver em sociedade exige, muitas vezes, botar o nosso direito no bolso, botar a nossa dor no bolso, para entender que o macro é muito importante, que o coletivo, ele tem que preponderar no direito individual. Essa questão da emoção, né, que as pessoas sentem, principalmente em relação à doença como um todo, que mexe com uma família toda. Hoje, aí é um exemplo que
que eu vivenciei hoje também. Eu fui infectado recentemente pela Covid-19. Graças a Deus, foram 2 semanas de muita preocupação, mas os sintomas foram leves. Aqui em casa, eu moro com meus pais, todos pegaram, mas graças a Deus ninguém precisou ser internado. Só que a gente fica com o psicológico bem abalado, porque nós pensamos assim, e se eu precisar de um leito hospitalar, né? E se esses sintomas que eu estou sentindo se agravarem dia após dias ou horas, né? Porque a gravidade, ela, em questões de horas, ela pode ser muito grande, né? E hoje, eu entrevistando a diretora da Santa Casa aqui de Araçatuba, ela, durante a entrevista, bastante emocionada, ela afirmou que a saúde aqui está em colapso, porque não existem mais vagas de UTI, de enfermaria. Santa Casa aqui é um hospital de referência para outras 40 cidades da região aqui de Araçatuba. E também ela alertou sobre já a falta de oxigênio. Ou seja, ela falou, Vitor, o que a gente já viveu lá em Manaus, quando, inclusive, a saúde de lá entrou em contato conosco para fazer a transferência de pacientes, hoje a gente se vê numa situação em que nós podemos até precisar deles diante de uma situação como essa, que pode até faltar o oxigênio. Então, a secretária de saúde aqui do município, também bastante emocionada, chorou hoje numa entrevista de rádio, pedindo para as pessoas ficarem em casa, porque a situação é grave, e a saúde aqui, né, uma cidade de 200 mil habitantes, como aconteceu em Araraquara, enfim, ou seja, o psicológico das pessoas, né, as emoções das pessoas, elas acabam ficando muito abaladas, por conta justamente da rapidez que a doença, infelizmente, está matando hoje. A senhora disse da questão da lesão pulmonar que a sua mãe sofreu, né, doutora? E a senhora, como está acompanhando e acompanha vários casos, eu acho que a senhora pode falar com mais propriedade, isso realmente é uma realidade? Essas lesões pulmonares, elas, até mesmo em pessoas mais jovens, elas estão acontecendo mais rapidamente e, assim, as equipes médicas acabam ficando de mãos atadas? Como que isso está acontecendo? A gente não sabe, né, o que esperar quando você tem Covid. É aquilo que você disse. O diagnóstico, ele vem acompanhado de uma insegurança profunda, né? É um medo, a insegurança e a incerteza. Porque todos os dias você se pergunta, será que hoje eu vou ficar bem? Será que é mais um dia? Será que eu vou ter uma falta de ar? Será que eu vou precisar ir para o hospital? E será que eu vou conseguir chegar no hospital e ser atendido? E ser atendido adequadamente? E se eu precisar de uma internação, eu vou conseguir essa internação? E é isso, Vitor, que as pessoas não conseguem compreender, né? A gente ouve discursos tão pequenos, né? Ah, mas eu tenho plano de saúde. Tá, e quem disse que isso é garantia na atual realidade que você vai conseguir? Como eu disse a você, os meus pais também foram infectados e nós ficamos 19 horas, eu e a minha irmã, parados dentro da emergência de um hospital particular em Belo Horizonte para conseguir a internação do meu pai, porque não tinha leito em lugar nenhum em Belo Horizonte. Foram 19 horas em pé para que meu pai conseguisse uma internação. Então, não está atrelado ao fato de você estar no hospital público ou no hospital privado. Está atrelado da capacidade nossa ter se esgotado. E é isso que as pessoas não entendem. Não adianta você aglomerar na festinha e depois falar que vai pedir uma liminar na justiça para o seu pai ser internado. Porque o juiz vai botar o seu pai aonde? No heliporto do hospital? Porque não tem leito. Não é uma questão de judicializar o problema. É uma questão de não ter onde botar. De não ter leito, de não ter respirador, de não ter medicamento, de não ter oxigênio, porque a gente começa a faltar coisas básicas. Hoje, eu tenho montado muita estrutura hospitalar em casa, aqui no Rio, por não ter leito. Só que aí agora, quando eu ligo para pedir uma bala de oxigênio ou um concentrador, eu já não consigo mais comprar, eu já não consigo mais alugar. Coisas que antes a gente fazia em 1 hora. A gente agora, às vezes, leva 24 horas quando consegue o aluguel ou a compra.
Então, o que as pessoas não conseguem entender é que a estrutura está em colapso. Não depende de você ter plano de saúde, de você pagar 5, 10 mil reais no plano de saúde, ou de você usar o serviço público. Não é uma questão do juiz canetar que você tem que ser internado. Tem que ser, tem, todo mundo tem, mas vai internar onde? Em que lugar? Em que hospital? É o que a colega aí disse para você de manhã. É um desespero, como os nossos colegas de Manaus tinham que decidir quem vai entubar quem vive, quem morre. Alguém tem noção do que é nós, como profissionais de saúde, ter que escolher uma coisa dessa? Ter que fazer uma escolha dessa entre a sua mãe ou a mãe do vizinho? Entre o seu irmão ou o irmão do outro? Ninguém foi preparado, ninguém estudou para isso, Vitor. Nenhum de nós estudou para isso, para passar por isso, para ter que fazer uma escolha dessa. Quem somos nós para ter esse tipo de decisão? E o que as pessoas não entendem é que é isso. Quando os governos começam a falar, então faz o lockdown, põe todo mundo para dentro de casa, é porque não está adiantando falar as outras coisas. Não está adiantando falar, faça o distanciamento social, não se aglomerem. Não fiquem entulhados em restaurante, em barzinhos, não fiquem todo mundo junto. Use a porcaria da máscara, cobrindo boca e nariz. Qual é o problema de usar a máscara cobrindo boca e nariz? E ninguém usa. Você anda na rua, 90% das pessoas estão com a máscara na boca. O nariz está do lado de fora. O que adiantou? Então, não é que a máscara não funcione, não é que tem que usar 2 máscaras. O problema é que as pessoas não usam a máscara. Então, a questão toda é que eu falo sempre, eu falo isso há mais de um ano, o governo está errado, está todo errado, mas as pessoas estão erradas também. Não é botar a responsabilidade só em um lado. Porque quando você, e eu posso dizer aqui pelo Rio de Janeiro, quando você sai de casa e vai para a porta do Maracanã, berrar pelo seu time e aglomerar na porta do Maracanã, mesmo sabendo que você não vai entrar no Maracanã, é uma decisão pessoal. Você é responsável por cada morte a partir dali. É essa a verdade. Essas pessoas tinham que ser penalizadas judicialmente por isso. Porque isso é um crime contra a humanidade. Então, é isso que a gente não entende, que quando todos os dias você levanta da sua cama e você faz uma escolha. E quando você escolhe ir para a praia, como a gente acontece aqui no Rio de Janeiro, o povo agora vai aglomerar na praia para assistir o nascer do sol. Nunca aconteceu isso, ninguém ia para a praia às 5 da manhã para assistir nascer do sol. Agora o povo vai assistir nascer do sol, vê se pode isso. Então, agora, essas pessoas que fazem isso, elas deveriam ser responsabilizadas. A grande diferença nossa para o resto do mundo é que no resto do mundo funciona uma coisa chamada lei. A lei, ela existe e ela é cumprida. Você não cumpriu, você é preso. Você não cumpriu, você paga multa. Aqui a gente tem lei, mas a lei não é cumprida e não acontece nada com você. Então, por que você vai cumprir? Então, nós não temos educação social, nós não temos responsabilidade social e nós, ainda por cima, somos egocêntricos, egocentrados. E todo mundo resolveu viver o seu próprio umbigo. Então, é óbvio que não vai dar certo. E aí, infelizmente, as pessoas só entendem no dia do enterro, no dia que recebe a certidão de óbito do seu familiar. Aí, nesse dia, cai a ficha de que, nossa, realmente, a Covid é de verdade. Entre os fatores de risco, né, para o Covid-19 tem aí a obesidade, né, tabagismo e outros fatores aí que causam dificuldades na respiração. Quais são as dicas que a senhora pode oferecer para a gente para que ocorra uma prevenção ali e uma melhora, né, na respiração, um aumento da imunidade? Quais são as dicas que a senhora pode passar? Uma das coisas que eu percebi, né, que foi nítido no meu consultório ao longo de um ano, né, foi o quão os pacientes aumentaram de peso. Eu tive pacientes que ganharam 14 quilos em menos de 10 meses. É mais de 1 quilo por mês. Você imagina isso. Então, a obesidade é um grande fator de risco, porque a obesidade é um processo inflamatório crônico do seu corpo todo, né? Então, a gente orienta muito que os pacientes cuidem bem da alimentação, cuidado com a ansiedade e jogar tudo na comida, porque todo mundo em casa, né, sem ter muito o que fazer, com aquela angústia e o medo, e a gente acaba, sem querer, jogando tudo na comida. Então, ter muito cuidado de criar rotina
em casa. É muito importante ter uma rotina, não deixar assim acordar cada dia no horário, fazer tudo em horários desencontrados, criar uma rotina para evitar que a sua ansiedade leve você para um excesso de alimentação. Procurar fazer exercício mesmo dentro de casa. Existem várias orientações em sites oficiais do pessoal da educação física, de fisioterapia, de exercícios que os idosos podem fazer com segurança em casa, usando a cadeira, usando o sofá, usando a sua própria cama, para a gente poder manter, né, atividade regular. Aqueles que podem, o sol, verificar onde o sol pega em casa, para tomar um banho de sol todos os dias. Bastam 15 minutos de sol para a gente melhorar a nossa imunidade, para manter bons níveis de vitamina D e o cálcio. Então, tomar sol, ter bons hábitos, evitar ficar comendo, né, o tempo todo, fazer atividade regular e, principalmente, cuidar da cabeça, né? Não ficar 24 horas por dia em função de informações de Covid, porque isso gera uma angústia, uma ansiedade. Escolha um jornal, escolha um veículo de comunicação que você goste e vai ali. Ver o que precisa ser visto, é importante você estar informado, é importante saber o que está acontecendo, mas aquilo ali, numa vez no dia e ponto. Depois vai ver outra coisa, vai estudar, vai ler um livro, vai assistir uma série, vai ver um filme de comédia, sai um pouco daquela fala diária, né? Só Covid, 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 gente que morreu, estatística, porque isso também gera uma angústia muito grande. Então, é muito importante beber muita água, né? O máximo que você puder, bastante vitamina C, que a vitamina C ajuda a manter o sistema imunológico em dia. Então, suco de limão, suco de laranja, suco de acerola, né? E evitar principalmente o excesso de doce e carboidrato, que é o grande vilão desse ganho de peso imenso que as pessoas têm tido durante a pandemia. Perfeito, doutora. Muito obrigado pela sua participação. Nós agradecemos por esse tempo. Eu acredito que tenha sido um bate-papo assim esclarecedor e principalmente de alerta, né, para as pessoas que estão nos ouvindo e também nos assistindo. Muito obrigado mais uma vez, em plena sexta-feira à noite, ter reservado esse tempinho para a gente. Imagina, Vitor, eu que agradeço o convite. A gente não pode parar de lutar, né? A gente que está na rotina, vocês como jornalistas, nós como linha de frente, a gente tem um ano aí que a gente tem batalhado muito e eu acho que a nossa função, né, não só como profissionais, mas a nossa função social é trazer informações de verdade, né? É trazer o que realmente a nossa população precisa entender, precisa saber e a gente não pode parar de lutar. Por mais difícil que seja, por mais difícil que esteja, é a nossa função e eu acredito muito que a gente, de gotinha em gotinha, a gente vai fazer um oceano aí de verdadeiras informações, largar as fake news de lado e fazer o que é necessário para a gente passar por isso mais fortalecidos, pessoas melhores, mas acima de tudo, pessoas mais conscientes. Com certeza. Muito obrigado também pela sua participação, viu, Francis? Obrigado, Vitor. Obrigado, doutora. Quanto mais informação, melhor, né? Quanto menos papo assim, político, né? E mais informações de saúde, de conscientização, todos nós seguindo os protocolos e ouvindo os cientistas, ouvindo os médicos, né? Então, quanto mais informação, melhor, e os nossos agradecimentos aí, com certeza, o nosso público vai ter aí, a partir de agora, também mais informações e vai ficar cada vez mais inteirado e ligado, né, na realidade da Covid-19. Perfeito. Obrigada, Francis. Um grande abraço. Muito obrigado, um abraço. E foi isso, gente. Hoje o nosso tema do dia discutiu sobre o avanço da pandemia no Brasil, no estado de São Paulo e também na região de Araçatuba. E lembrem-se, se cuidem, usem máscara, álcool em gel, fiquem em casa se possível, só saiam para os serviços essenciais. Muito obrigado mais uma vez. Nos encontramos em breve. Até lá.